Olá, investidores. Aqui é o Thiago PS do Clube FI e esse é o canal Fique Esperto. No vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre o GAD11, ou como era chamado antigamente, o GALG11. Este é o fundo de uma gestora pequena, pouco expressiva, que no entanto conseguiu conquistar mais de 100 mil cotistas. Ao longo desse vídeo aqui vou tentar encontrar qual foi a receita aqui do sucesso para esse fundo que conseguir crescer, mesmo sendo de uma gestora pequena em um mercado tão disputado como o de fundos imobiliários. Então, galera, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a quantidade de cotistas que esse fundo atingiu. Vejam só, em setembro de 2023, o fundo tinha 82 mil cotistas, o que já é bastante coisa. E em menos de um ano pulou para 183 mil, ou seja, cresceu 100 mil cotistas. Tudo bem que no meio que do caminho teve emissão, mas mesmo assim esse aqui não é o crescimento que se vê todos os dias, não, tá? Um crescimento de cotistas que não se vê todos os dias. É um crescimento bem absurdo. Vou até fazer umas comparações aqui para ficar mais claro como esse crescimento aqui foi excelente. Aqui o HGLG11 apenas como efeito de comparação, o todo-poderoso, a Rocha aqui, que tem 470 mil cotistas, mas com muito mais anos de estrada aí do que o GAD 11, né? E aqui outro efeito de comparação também é o fenômeno HGRU, e que tá com 205 mil cotistas. E olha, nesse ritmo de cotistas que o GAD 11 tem angariado, deve superar aqui o HGRU em pouco tempo, tá? Logo, logo deve estar passando que a GetRU no quesito de cotistas. Ok, indo agora para a análise do fundo, a primeira coisa que eu vou comentar é sobre o rendimento. Então, galera, o manual de análise de ativos, né? Ele diz que esse deve ser o último item a ser avaliado. No entanto, como eu quero a sua retenção aqui, quero que você assista o vídeo até o final, eu vou te prender aqui sua atenção agora no começo aqui, começando a falar sobre os dividendos ou rendimentos, né? Lembrando que isso aqui deveria ser o último ponto de análise seu numa análise de ativo, tá? E olha, uma crítica que eu tinha para o fundo desde a época em que ainda se chamava Galg 11 é que os rendimentos não subiam. Tô aqui com um print aqui do site Investidor 10, onde consegui pegar um bom histórico desse fundo. Observe que ele ficou aqui uma linha reta dos rendimentos, que eu por acho que uns 3 anos aqui pagando o mesmo rendimento. Acho que é aqui na faixa do 0,082. E isso que me causou bastante estranheza, pois vocês que investem, nós investidores de fundo de tijolo, devemos esperar que o fundo entregue um crescimento de renda. E se essa renda não está crescendo, é que tem algum problema tem alguma coisa de errado com o fundo ou com o segmento em si, né, em que ele está investido. E para deixar as coisas ainda mais esquisitas aqui, o fundo tinha apenas contratos atípicos, o que em tese forçaria os contratos de aluguéis aqui a serem reajustados pelo menos pela inflação, ou seja, para que está sempre subindo esse rendimento. O que foi que a gestão aqui arrumou, eu não sei. Provavelmente foi algum efeito da alavancagem excessiva que o fundo tinha. Esse ponto aqui também, aqui dessa queda de rendimento, que também não vou me lembrar do porquê. Mas observe aqui que tem uma estabilidade muito longa aqui nesse rendimento. No entanto, agora, vida nova, o fundo está mudando. Vamos ver se daqui para frente eles conseguem ter um crescimento de renda, né? Que parece que em agosto de 23, enfim, eles conseguiram um aumento de renda. Eles mesmo assim manteve esse patamar aqui por um tempo muito exagerado. E aqui nos últimos rendimentos, inclusive, teve um aumento da renda graças à venda de ativos da BRF, o que é muito bom, né? Aqui, porém, eles soltaram um guidance de patamar de rendimento que em 0,088
E, no entanto, colocar essa faixa aqui para os próximos 23 meses. Que novamente parece, espero que seja conservadorismo da parte deles, né? Porque ter o mesmo rendimento de 23 durante 23 meses um fundo de tijolo é muita coisa, tá? Ressalto, galera, fundo de tijolo tem que ter crescimento de renda. Botem isso na sua cabeça, vocês têm que exigir isso. Ao investir em fundo de tijolo, vocês estão recebendo um rendimento menor, mas no entanto, vocês têm que esperar o crescimento da renda e o crescimento patrimonial também. Ah, também uma coisinha que eu fiz aqui, eu calculei, anotei aqui que 2021 até hoje, considerando esse 0,087 que tivemos aqui, tivemos a renda cresceu 0,005 por cota. E isso representa insignificante 6% de aumento da renda, né? É só para vocês terem uma ideia, acho que só nesse ano aqui no aluguel que eu pago aqui, acho que já subiu mais do que isso daí, tá? Lembrando que aqui em 2021, acho que foi ano aqui de inflação lá nas alturas, acho que até de 2 dígitos, ou seja, teve um único ano aqui com inflação de 2 dígitos e o fundo crescendo apenas isso na renda. É uma coisa que vocês devem levar em consideração, tá? Ao analisar esse fundo, o retrospecto desse fundo. Ou seja, é uma coisa que você tem que observar se vai ser consertado daqui para frente. O fundo está mudando, mas a análise é do passado também, né? Tem que ver o que foi aconteceu no fundo passado. Então, passar essa parte aqui sobre o rendimento, agora eu vou fazer sobre a análise dos imóveis em si, né? Essa daqui é basicamente a configuração antiga do fundo, que os imóveis que o fundo ainda possui em seu nome, né? Da época ainda era Galg 11. Ou seja, isso aqui é uma porcaria isso aqui, tá? Sinceramente, que uma hiper específica aqui, é uma concentração super concentrada aqui em poucos devedores, poucos imóveis. Aqui os imóveis super específicos aqui no caso da Souza Cruz. Então, o fundo até que adquiriu uma nova carteira de imóveis. E isso vai mudar a cara do fundo. No entanto, esses imóveis atuais ainda vão representar quase metade do fundo. Então, apesar dos gestores ressaltarem a todo instante aqui no relatório gerencial a nova estrutura do fundo, ele continua meio velho. É literalmente meio velho, né? Porque 45% aqui são dos imóveis antigos aqui. E não me entendam mal, tá? Tô fazendo essas críticas e tal. A emissão e a entrada de novos imóveis será muito positiva, mas vocês precisam levar em consideração que tem os imóveis antigos também, tá? Inclusive, eu espero que a gestão eles consigam fazer a venda desses imóveis aqui, que aí sim o fundo ficaria muito melhor, tá bem mais redondinho. Esse imóvel aqui é da BRF, talvez eles consigam vender com um pouco mais facilidade. Agora esse aqui do Souza Cruz é um desse centenas de milhões de reais. Ou seja, diminui bastante a liquidez e tem outras questões que eu vou comentar aqui também, tá? E aqui, como eu falei, esse modo Souza Cruz ele é um contrato atípico com término em 2027, ou seja, daqui 3 anos. 3 anos passa muito rápido, tá, galera? E para complicar ainda mais, esse imóvel da Souza Cruz, para mim tá mais do que para industrial do que logístico, né? Que torna a negociação do contrato atípico ainda mais difícil no final, pois é praticamente impossível recolocar um inquilino aqui nesse lugar. O inquilino também não vai querer sair daqui, porque montar isso aqui em outro lugar também vai dar uma trabalheira danada. No entanto, o que eu tenho visto nos contratos atípicos é que nessa briga aqui entre inquilino e locador, quem sai ganhando geralmente é o inquilino, tá? E caso não saibam, eu estou do que eu estou falando aqui, contrato atípico, desses porém do contrato atípico. Eu recomendo você que procurem um vídeo que eu fiz recentemente sobre esse tema e que eu vou deixar aqui na playlist atemporal. Vai ser um vídeo lá sobre da minha série Fake News dos FIIs. Tomei na dúvida de qual vídeo ainda vai ser lançado primeiro, mas depois vocês vão passar lá nessa playlist que é temporal. Tem meus melhores vídeos estão aqui nessa playlist aqui. São vídeos que não
são úteis independente da época que você estiver assistindo, beleza? Continuando aqui, um ponto que já sempre gerou bastante atenção, preocupação aqui em Galg 11, era com o nível de alavancagem. Mas depois da venda de imóvel da BRF e da emissão que teve recentemente, parece que isso aqui é um assunto encerrado, tá? Agora com 18% aqui de alavancagem e com uma dívida aqui bem espaçada, a amortização aqui bem espaçada aqui, bem dividida entre os anos, acredito que esse aqui seja um assunto encerrado, tá? Sobre essa alavancagem Galg 11. GAD 11, na verdade, né? Beleza, então agora vamos para a nova estrutura que os gestores tanto ressaltam no relatório gerencial, né? Então, algumas coisas que tem que comentar aqui. Esse vault aqui, que é o tipo médio dos contratos restantes. Temos quase 20 anos aqui para esses novos imóveis que estão sendo comprados. Vocês são muito longos mesmo. São 21 imóveis, é bastante imóvel, bastante coisa. Temos aqui que metade que está sendo locado para o grupo Mateus Mix, que é uma empresa listada com muito boa. Já estudei ela, inclusive tenho interesse em colocar essa empresa aqui, Gemat 3, na minha carteira de ações. É uma empresa em pleno crescimento aqui, com foco no Nordeste. E aqui o Grupo Pão de Açúcar, né, que já aparece em muitos outros fundos imobiliários. Também é uma empresa listada. Tem uma dívida até bem altinha, tá? Mas acredito que seja bem tranquila. Inclusive tenho carteira também, tá? Eu tenho essas duas ações aqui no meu portfólio de ações. E o melhor quesito aqui é que o fundo está colocando imóveis de renda urbana para dentro. É algo que eu acho excelente, porque tem muito poucas opções de renda urbana no mercado de FIIs, né? Apesar de continuar aqui com riscos usados aqui com o grupo Pão de Açúcar, né? No entanto, vejo com muito positivo isso daqui, tá, galera? É o motivo de eu gostar do segmento de renda urbana. Acho que já comentei em alguns dos vídeos que tá aqui no Atemporal. Eles são mais resilientes. É, Avaliar a localização dos imóveis é uma coisa muito difícil, mas quando a gente adquire imóveis de renda urbana, igual tá aqui no fundo, deixa eu tentar mostrar aqui, os imóveis são supermercados, né? Ou seja, o tem interesse de ser quando os supermercados têm interesse de estar em locais de alta movimentação. Ou seja, isso aqui já é uma pré-análise da localização que a gente pode ter a partir desse segmento, né? Por isso que eu gosto tanto dele, porque é muito difícil para nós avaliar imóvel por imóvel, mas quando a gente tem analisando pelo segmento, fica muito mais fácil de saber se a localização é boa ou ruim. E algo interessante que eles já ressaltam aqui é a maior facilidade que eles vão ter com a reciclagem da carteira do fundo. Já que agora, com esses imóveis de menor valor, né? Acho que eles citam lá entre 20 e 50 milhões de reais, os imóveis que estão adquirindo agora, o número de compradores potenciais aumenta bastante, né? E com isso fica mais fácil fazer alienação de imóveis. Inclusive, eles ressaltam aqui que já tem proposta de compra para algum desses imóveis que eles acabaram de comprar. Parece algo bem interessante, tá, galera? Talvez esteja fazendo o mesmo que a HG Rio fez algum tempo atrás, que foi comprar imóveis no atacado e depois sair vendendo no varejo, com pressão de cap rate e ganhando bastante lucro no meio do caminho, tá? E antes de comentar sobre como o fundo conseguiu atingir aquele patamar de cotista atual que eu mostrei no começo do vídeo, eu preciso citar aqui sobre um caso de conflito de interesse no momento da venda daquela carteira de imóveis iniciais do fundo, a carteira original. É um tema que não domino bem, mas que vocês podem encontrar lá no fórum aqui do Clube FI, caso vocês rolem bastante a caixa aqui do fórum. E teve várias discussões acaloradas sobre o tema, comentando sobre sobre esse conflito de interesse na hora da venda desses imóveis, tá? É algo que talvez fique para trás, caso eles consigam diluir os imóveis antigos ou então vender eles,
No entanto, é importante você saber o que aconteceu no passado, né? O caráter do gestor. Então, ó, chegando aqui na minha conclusão, eu acredito que Gary 11 ele está indo no rumo certo, indo para um segmento melhor, pulverizando os imóveis. Ainda vai ficar com uma concentração bem alta por inquilino, né? Vai ter basicamente a Souza Cruz, BRF, o, o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Mateus. E uns quebrados ali de uns inquilinos bem quase pouco, quase nada representativos. No entanto, para isso ele teve que atrair cotistas com a formação original do fundo, o que foi uma grande surpresa para mim, tá? Eu, sinceramente, nem estava reparando que esse fundo estava crescendo desse jeito. Pois, do jeito que ele era muito fraco, galera. Muito fraco mesmo. Era um fundo que nunca entraria aqui na minha carteira, tá? E mesmo assim, ficou conquistando dezenas e dezenas de milhares de cotistas. Então, para mim, a receita do sucesso aqui foi o base 10, mas está na carteira recomendada aqui de casos de análise grandes e a recomendação de assessores, de muitos assessores, né? Ou seja, a receita de sucesso aqui não foi o fundo em si, né? Porque a cara dele antigamente era bem, bem ruinzinha. Então, como eu disse, Gary 11 passava muito longe da minha carteira antigamente, mas se eles conseguirem melhorar ainda mais o fundo na próxima emissão, caso eles consigam, e deve conseguir com esse monte de contista entrando aqui para o fundo, é questão de tempo eles ganharem, acho, aqui para fazer a emissão. E caso seja bem sucedida essa reestruturação do fundo com essa nova cara, eu posso ver essa minha restrição ao fundo e comprar cotas dele. Caso ele mantenha-se nesse rumo aqui de renda urbana e essa é a questão dos contratos ativos também, né? Comprar imóveis menos específicos, que é algo que eu não gosto muito. Então, galera, essa que foi minha análise de Gary 11. Espero que vocês tenham gostado. Deixa curtida aí, se inscrevam, comentem e ressalto que nada aqui foi recomendação de compra ou de venda, beleza? Até a próxima.